Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Amém? Como é bom estar na presença de Deus, como é bom poder ouvir a voz de Deus, ministrar a palavra de Deus. Deus é bom demais. Você pode falar para o teu irmão: Deus é bom demais. Aleluia. Gostaria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 8. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 2, capítulo 2, verso 8. Quem está cansado aí, diga amém. Gente cansado, né? Mas Deus, Ele renova nossas forças. Abrindo um parênteses aqui. Ontem eu estava trabalhando, né, no Rock in Rio. Todos os anos que tem aqui eu trabalho, depois eu trabalho na vigilância sanitária, tem que levar o fiscal. Eu achei uma coisa que interessante, que para tantas outras coisas, né, o homem, ele consegue dar o seu melhor. E muitas vezes na nossa vida, né, o cristão, ele não consegue dar o seu melhor para o Senhor. Ontem, eu indo de carro, fui pelo Recreio, né, dos Bandeirantes, e o transporte dificilmente chega perto daquele local ali no Rio Centro, e eu vi debaixo de uma lua, que o sol estava um absurdo, tantas pessoas indo caminhando. Eu falei: meu Deus do céu, esse pessoal é louco. E tudo com blusa preta, né, porque é roqueiro. Eu falei: que isso? E eu pensei para mim, né, muitas vezes, Senhor, quando eu deito na minha cama, eu falo assim: será que amanhã eu vou conseguir na oração? E as pessoas do mundo, eles dão o melhor, eles andam não sei quantos quilômetros para ir lá assistir um show que é um absurdo, fora que paga, é um absurdo também. E eu vi naquele lugar, eu falei assim: Deus, assim como esses homens fazem isso, nós temos que fazer, eu tenho que fazer assim para o Senhor. Eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que dar o meu melhor ao Senhor. E Deus, essa semana, Ele ministrou, fechando parênteses, sobre graça. Eu até vi uma mensagem do pastor já o Bob botou, falando sobre graça sexta-feira. Eu falei: meu Deus do céu. Falei: Deus está falando, então vamos ministrar. E que Deus, Ele fale contigo, assim como Ele falou comigo, e continua falando, em nome de Jesus. Efésios 2,8 diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Santo Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, ó Deus, que estamos aqui, sabemos que Tu está neste lugar, ó Deus, porque é onde há 1, 2 reunidos, Senhor. Pai, ó Deus, Tu se faz presente em nossas vidas. Pai, nessa manhã queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que nessa manhã Tu use a minha vida, Deus. Pai, em nome de Jesus, que eu possa ser um canal, Deus. Pai, ministra através da minha vida a Tua palavra, a Tua mensagem, Deus. Pai, que é simples, em nome de Jesus. E que nessa manhã os nossos corações venham ser tocados pelo Teu amor, Deus, e pela Tua graça. Aleluia. A palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é dom de Deus. Nós somos carne, né? Nós somos homens. E
se fosse olhar para dentro de nós e não tivesse Deus, é difícil você ver graça. É difícil você encontrar graça num homem que não tem Deus. Porque a graça é um dom de Deus. A graça é Deus. E quando nós temos Deus em nossa vida, automaticamente você tem graça. E eu pegando uns estudos, né? Aí eu fui lá, o que significa graça? Aí, definição da graça no grego, charis, do latim, gratias. Aí, favor imerecido concedido por Deus à raça humana. Favor que se dispensa ou se recebe. Favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente lhes concede e reparte de variadas formas, de acordo com o seu querer. Aí eu coloquei o tema, né? Desfrutando da graça de Deus. E a graça de Deus, ela se abrange de tantas formas. Assim como o pastor pregou sexta-feira sobre graça, eu vou pregar sobre graça. Outro vai chegar aqui e vai pregar sobre graça, vai falar sobre graça, e vai falar de um tamanho tão enorme que não tem, porque a graça ela se abrange. Você pode falar sobre graça no Antigo Testamento, você pode falar de graça na vida de Jó, você pode falar de graça na vida de Davi, você pode falar de graça na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Porque a graça de Deus, ela é muito mais além do que nós imaginamos. A graça de Deus, ela vai muito mais além do que a nossa mente consegue compreender. E é pela graça, mediante a fé, que você é salvo, que eu sou salvo. Amém? Fala assim para o teu irmão: você é salvo mediante a fé e a graça. Amém? Quantos estão acordados aí? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E Deus é bom demais, porque essa graça nos alcançou. Essa graça, ela nos alcançou. Éramos pecadores, éramos homens sujos, e essa graça nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe a um lugar de santidade, a um lugar de redenção, a um lugar de amor. Essa é a graça. A graça, ela te tira do teu lugar de conforto e ela te traz para um lugar que você nunca imagina. Um lugar de luta, mas que no final de tudo você sabe que você vai ter vitória. Um lugar onde nós imaginamos que tudo vai correr bem quando nós aceitamos Jesus, né? Assim, o pastor, ele fala aqui na frente: ó, irmãozinho, você não pensa que quando você aceitar Jesus a tua vida vai mudar, que você vai ter carro zero, que você vai ganhar uma casa própria. Não, tudo vai ser difícil, tudo vai ser mais difícil, porque quando nós aceitamos Jesus, aceitamos essa graça, nós vamos andar na contramão. Você vai nadar contra a maré. E nadar contra a maré é difícil. É muito difícil. E em nome de Jesus, por essa graça que Deus te concedeu a mim, nade contra a maré. Vá ao contrário deste mundo. O mundo, ele te oferece tudo de bom, né? Na visão do mundo, ele te oferece tudo de bom, mas no final disso tudo, esse caminho é um caminho que nos leva à perdição, é um caminho que nos leva para fora da presença de Deus. E se essa graça nos alcançou, nós devemos viver essa graça.
desfrutar dessa graça, que Jesus Cristo foi na cruz para conceder essa graça a mim e a você. Então, em nome de Jesus, desfrute da graça de Deus. Eu separei, peguei aqui, conceito teológico da graça: dom gratuito e sobrenatural de Deus, que proporciona à humanidade todos os bens necessários à sua existência e à sua salvação em Cristo. Esta dádiva é motivada unicamente pela bondade, misericórdia e amor de Deus para com todos os homens. Portanto, ela é exclusiva e soberana. Fala assim: a graça de Deus, ela está disponível para todos os homens. Amém? A graça de Deus está disponível para todos os homens. Nós somos egoístas, né? Os cristãos, muitas vezes nós somos egoístas, que achamos que Deus, Ele só deu a graça para nós. Mas não, Deus deu a graça para a humanidade. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele falou: eu estou liberando graça para todos vocês. Eu estou liberando graça para toda a humanidade, porque Ele já sabia. Ele já sabia de mim, de você, daqueles que ontem estavam lá naquele show. Deus sabia. E Deus, Ele não tem prazer que o homem se perca. Então a misericórdia dele, a graça de Deus, ela alcança todos. Ah, Tiago, eu estou dentro de uma igreja, eu tenho a graça de Deus. Não é porque você está dentro da igreja que você vai ser alcançado pela graça. Muitas vezes estamos dentro da casa de Deus e não entendemos o que é a graça. A graça é o favor que nós não merecemos. Você pode falar para o teu irmão que está do seu lado, fala assim: a graça é o favor que nós não merecemos. Nós não merecemos. Características da graça: fontes de poder. Devemos nos fortificar na graça que é em Cristo Jesus, porque é bom para o coração. 2 Timóteo, você que trouxe Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A Bíblia aqui, ela te aconselha: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, fortifica-te, seja forte. Eu vou passar alguns versículos aqui, porque o tempo já está corrido. A graça é suficiente para todas as necessidades. Nosso Deus é poderoso para fazer abundar em nossas vidas toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo e em toda suficiência, prosperando em toda obra. 2 Coríntios 9, 8. Deus diz, a palavra de Deus diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo suficiência, e superabundez em toda boa obra. Deus, através da graça, Ele faz você superabundar, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela supre todas as nossas necessidades. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades.
independente das dificuldades, dos problemas, Deus, através da sua graça, Ele declara sobre nossas vidas que independente da crise que há nesse mundo, né? Independente de tudo que está acontecendo, você vai passar pela crise. Você vai passar pelas dificuldades que esse mundo ele tem colocado. E o interessante é que o mundo ele olha para você e vê você sorrindo mediante a crise. Por quê? Porque Deus ele te deu graça. Deus ele nos deu a graça. E em tudo dai graças a Deus. Se você está aqui de manhã cansado, dá graças a Deus. Porque Ele te deu um dia de vida. Ele te deu o fôlego de vida nessa manhã, em nome de Jesus. Se você levantou de manhã e sentiu um calor ou sentiu frio, Deus, muito obrigado, porque Tu me deu mais um dia de vida. Glória a Deus! Em nome de Jesus. A eficácia do poder da graça. Pela graça somos salvos. Amém? Amém. Como diz Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Segundo, pela graça somos perdoados. Amém? Fala assim: eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Glória a Deus. Deus ele perdoa os nossos pecados através da graça. Deus ele olha para nós e se não tivesse graça, esse favor imerecido, eu acho que Deus, como o Beto falou, Deus fulminaria a gente. Que Deus acho que não conseguiria olhar para uma humanidade de pecados. Mas nesse meio tem a graça, esse favor que nós não merecemos. Terceiro, pela graça nós somos justificados. Sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24, você não precisa abrir. Depois eu vou, se você quiser, eu te dou todas as passagens aqui, porque se nós formos ler, vai demorar bastante tempo. E pela graça, nós fomos feitos herdeiros de Deus. Amém? Que Tito 3:7 fala sobre isso. Então, em nome de Jesus, pela graça, nós somos feitos herdeiros de Deus. Eu herdo tudo de Deus. E Deus ele faz alguma coisa ruim? Deus ele não faz. Deus ele sempre dá o seu melhor. E se eu herdo algo de Deus, o meu coração tem que ser dele. A vontade da minha vida tem que ser a vontade dele. A minha caminhada na minha vida tem que ser a caminhada dele. Aonde eu estiver, eu tenho que levar a palavra dele. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, ela venha sobre nossas vidas. Que ela sempre nos alcance aonde nós estivermos. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que possamos levar a graça de Deus. Porque há homens, há mulheres, há jovens que necessitam da graça de Deus, que querem a graça de Deus. Então, em nome de Jesus, que através de nossa vida, a graça de Deus venha transparecer. Em nome de Jesus. Tem uma música, eu não vou cantar, tá? Que acho que é o Ronaldo, ou então Ronaldo alguma coisa, ele canta: fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça. Aí ele fala: mas por misericórdia eu recebi. Aleluia. A graça de Deus, ela está liberada sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa graça. Em nome de Jesus. E entenda que a graça,
ela abrange tantas outras coisas. A graça é você olhar para a pessoa que está na rua, morando na rua, e você se compadecer dela. Isso é a graça. A graça é você chegar e o teu irmão está passando por uma dificuldade e você, independente de você não ter condição financeira, mas você dá um abraço. Isso é a graça. O Evangelho de Deus, ele é simples. A palavra de Deus, ela é simples. Então, em nome de Jesus, que possamos viver a palavra de Deus, viver essa graça. Amém? Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Romanos 5:20, para nós fecharmos. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em nome de Jesus. Aonde o pecado está, vai superabundar a graça que está na tua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Santo Deus, Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua graça, Senhor. Pai, que está sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, Deus. Pai, que nos alcançou, Deus. Pai, ó Deus, eu te peço, Deus, continue a ministrar em nossos corações, Deus. Pai, ministra a tua palavra, Deus. Pai, tudo que foi falado aqui, ó Deus. Pai, ó Deus, continue, ó Deus, a falar com cada um de nós, Senhor, nessa manhã, Deus. Pai, porque nós somos carentes de Ti, Deus. Pai, nós queremos somente a Ti, Senhor. Pai, Deus, que possamos viver uma vida para Ti, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, que a Tua graça venha estar sobre nossas vidas, Senhor. Que, Pai, o Teu amor incondicional, ó Deus, nos alcançou, Deus. Um amor, ó Deus, que não busca, ó Deus, Pai, nada em troca, Senhor. Assim é o Teu amor, Deus. Muito obrigado por essa manhã, Deus. Continue nos abençoando, Deus, na escola bíblica, Senhor. Pai, nos ensina mais um pouco de Ti, Senhor. Pai, nesse momento que vamos tomar um café da manhã, abençoe aqueles alimentos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Fique conosco, Deus. E continue nos abençoando, ó Deus. Pai, e também, ó Deus, mais tarde, ó Deus, no culto da noite, Senhor. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, ministrar a cada coração, ó Deus, que vai entrar neste lugar, a Tua graça, o Teu amor, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.